Do oráculo de Delfos aos maçons, cultos secretos e clubes clandestinos existem em diferentes culturas há milênios. As sociedades secretas existem desde o surgimento das primeiras grandes civilizações, variando de cultos religiosos a associações políticas e fraternidades universitárias, incluindo filósofos, artistas, presidentes e até astronautas entre as suas fileiras. Os membros normalmente conduziam os seus negócios em privado, escondendo as suas atividades e, por vezes, as suas identidades do público. Alguns usam apertos de mão e símbolos secretos, enquanto outros usam roupas ou joias codificadas. Derrubaram governantes e remodelaram nações, influenciou escritores e artistas, e mudou a maneira como as pessoas pensam sobre Deus. E eles ainda estão por aí. O que exatamente eles estavam fazendo nas sombras? O que está por trás de seus misteriosos rituais? Aqui estão as verdadeiras histórias por trás de algumas das sociedades mais secretas da história. Oráculo de Delfos. Na Grécia Antiga, os cidadãos que tinham uma questão candente podiam buscar a sabedoria dos deuses por meio de oráculos, e não havia oráculo mais influente do que o de Delfos, atingindo o seu pico de influência entre os séculos 8 e VI a.C. Este enorme templo dedicado ao deus Apolo ficava no coração do santuário de Delfos, que, na maioria dos dias, servia como local de culto. Mas durante 9 dias por ano, o templo tornou-se um oráculo quando uma médium especial, chamada Pythia, recebia um seleto grupo de visitantes. No dia marcado, Pythia, geralmente uma jovem e nativa de Delfos, bebia e banhava-se nas águas da fonte Cassotes. Ela então entrou no templo para ocupar seu lugar no santuário interno, o Aditon. O próprio oráculo nunca falou. Em vez disso, ela entrou em transe, provocado, segundo o historiador grego Plutarco, por misteriosos vapores, contorcendo-se e convulsionando, enquanto emitia sons e gritos estranhos. Os sacerdotes interpretaram estas declarações e produziram uma resposta, o que lhes deu um tremendo poder, especialmente se a questão se referisse a questões políticas importantes. Culto de Mitra. Os mistérios mitraicos, uma sociedade secreta que surgiu no século I d.C. em todo o Império Romano, em grande parte graças à sua popularidade entre as tropas romanas, foi inspirada por uma divindade indiano-persa conhecida como Mitra ou Mitra, que se acreditava ter nasceram de uma rocha. Retratado como um deus salvador, Mitras era frequentemente mostrado matando um touro sacrificial ou compartilhando um banquete com o deus do sol, Sol. Não se sabe muito sobre o funcionamento interno deste culto exclusivo, embora se entenda que o foco era glorificar a guerra, superar o mal e alcançar a salvação. Todos os candidatos tinham de passar por 7 níveis complexos de iniciação, incluindo a realização de sacrifícios de animais, antes de serem considerados membros plenamente investidos ou sim, dexioi, selados por um aperto de mão. Até 30 fiéis se reuniram em um espaço semelhante a uma caverna conhecido como Mithraeum. Mais de 45 dos pelo menos 680 foram descobertos por arqueólogos somente em Roma, para compartilhar uma refeição de pão e vinho e realizar cerimônias secretas diante de uma efígie do deus matando um touro. No seu apogeu, o culto tornou-se um grande desafio para outra religião em rápido crescimento, o cristianismo. Na verdade, os primeiros cristãos os perseguiram e a sociedade foi reprimida no final do século IV. Os Cavaleiros Templários. Das 7 grandes cruzadas lançadas para libertar a Terra Santa do domínio muçulmano, apenas a primeira cruzada obteve ganhos tangíveis, tomando Jerusalém em 1099 e massacrando a maioria dos habitantes judeus e muçulmanos que tentaram defender a cidade. O movimento dos cruzados inspirou a fundação de várias ordens religioso-militares dedicadas a manter e defender a Terra Santa, as mais famosas das quais foram os Cavaleiros Templários. Formados por volta de 1119, quando Balduíno II, então rei de Jerusalém, encarregou um grupo de cavaleiros de proteger todos os peregrinos cristãos na Terra Santa,
Os templários eram facilmente reconhecíveis pelas suas vestes brancas, marcadas com uma cruz vermelha. Eles desenvolveram uma especialização específica em finanças e logo se tornaram uma das organizações cavalheirescas mais poderosas, sendo até creditada pelo desenvolvimento de um novo sistema bancário. Depois que os cruzados foram derrotados no cerco de Acre, em 1291, e forçados a fugir da Terra Santa para Chipre, os cavaleiros templários nunca articularam uma nova missão. O rei Filipe IV de França, que estava profundamente endividado com a ordem, explorou a sua desordem e a sua reputação de secretismo, prendendo a maior parte da liderança templária em França. Vários cavaleiros templários foram queimados na fogueira sob acusações forjadas, o que só serviu para aumentar a mística da ordem. Os maçons, conhecidos por seus aventais brancos, apertos de mão secretos e símbolos misteriosos, os maçons supostamente ajudaram a planejar as revoluções americana e francesa e a planejar o projeto de Washington, D.C. Com capítulos em todo o mundo, os membros incluíram George Washington, Voltaire, Wolfgang Amadeus Mozart, Harry Houdini, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Gerald Ford e Buzz Aldrin. As origens desta misteriosa organização são obscuras, mas acredita-se que tenha começado na Europa já na Idade Média. Os primeiros membros eram uma guilda de pedreiros ou pedreiros profissionais que, ao contrário da maioria dos outros plebeus, tinham meios para viajar para diferentes cidades e terras, o que dava a esses artesãos uma visão de mundo única e liberal que transcendia os costumes locais. Com o tempo, os maçons minimizaram o trabalho em pedra, enquanto discutiam ideias filosóficas e intelectuais ocidentais baseadas no iluminismo, incluindo o antimonarquismo, o governo constitucional e o republicanismo. Como uma sociedade não religiosa e apolítica, a maçonaria definiu um novo conjunto de valores morais e espirituais, que foram incutidos através de uma série de cerimônias e rituais, pelos quais os membros avançaram constantemente na hierarquia, usando a alvenaria como metáfora orientadora. Eles passaram de aprendizes a aprendizes, jornaleiros a mestres pedreiros. Os maçons continuam a ser uma organização próspera hoje, com muitas unidades membros em todo o mundo dedicadas à caridade e outras boas obras. O Tiandihui e Hongmen. Durante o turbulento século XVIII na China, o Tiandihui, ou Sociedade do Céu e da Terra, formou-se como um culto espiritual liderado por líderes carismáticos na província de Fujian. Eles foram forçados à clandestinidade pela dinastia Qing, tornando-se um movimento de resistência feroz contra os governantes Qing Manchu. Eles recorreram ao assalto à mão armada para manter a estabilidade financeira. O Tiandihui inspirou outras sociedades, incluindo uma organização de tipo maçônico conhecida como Hongmun ou Hongmen. Os membros incluíam Sun Yat-sen, fundador da Primeira República da China, e o general Chiang Kai-shek, fundador de Taiwan. Alguns permaneceram fiéis aos ideais de patriotismo, lealdade e justiça de Tiandihui, mas outros caíram na criminalidade, inspirados pela propensão de Tiandihui para assaltos ao estilo Robin Hood. O mais famoso deles é um grupo conhecido como Tríades, que hoje é um dos maiores sindicatos do crime asiático do mundo.